Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre um dos problemas muito sérios que a gente tem na gestão de projetos no Brasil? Você sabia que 90% para mais dos projetos ainda são entregues com atraso? What? E isso se dá por fatores bem importantes que podem ser corrigidos facilmente no planejamento, principalmente no planejamento de cronograma. Como, Verifiquem quais são as atividades que dependem de fatores externos, que dependam de aprovação, que dependam de mão de obra externa, fornecedores, ou mesmo que tenha aí alguma relação de dependência climática, onde uma intempérie climática vai aí ocasionar algum tipo de atraso na execução das suas atividades. Só com isso você consegue reduzir aí muito já as suas condicionantes de atraso. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a consciência e eu identifico quais são essas atividades, eu tenho condição, eu tenho aí a proposição de já trabalhar com algum tipo de manobra, com um tempo de manobra, o que a gente chama de folga, as folgas no cronograma. Então as atividades elas precisam ter folga, se essas folgas elas precisam justamente estar respondendo a esse tipo de problema, a esse tipo de risco, evento de risco que você identificou. Isso é um detalhe bem importante que você não pode deixar para lá. Outro ponto que você não pode deixar de se atentar é quanto à sequência do caminho crítico. Aquela sequência de atividades dentro do teu cronograma que você tem uma folga mínima ou uma folga zero. Aqui está condicionando aí a um erro zero. Ou um erro quase zero. Isso é muito comum. Na maior parte das vezes, nós temos as atividades que vão sendo trabalhadas paralelas, mas que em algum momento você tem esse adicionamento, esse descolamento entre os tempos de uma e outra. E é nesse caminho crítico que você vai ter que ter a maior atenção. Então, de novo, no planejamento, não se esqueça de verificar, de olhar para esse caminho crítico, identificar e, claro, ter aí um cuidado maior quando no seu controle, quando na execução, tá? Você precisa ter uma série de cuidados e atenção muito bem direcionada para evitar mais atrasos. Então, são dois pontos super importantes que fazem parte das atividades de cronograma, de planejamento e controle de cronograma, e que você pode aí, com certeza, reduzir o risco de atraso do teu projeto, assim, infinitamente, tá? E aí você começa a sair dessa estatística tão negativa que hoje, no último estudo que é 2021, a gente estava aí com uma média de 95% dos projetos sendo entregues com atraso. Então, acho que a gente precisa ter esses cuidados, olhar com mais atenção, mergulhar nessas técnicas, nessas práticas de planejamento e pôr essa estatística para lá, Vamos virar esse jogo e até a próxima!